Olá, eu sou a Andreia, sou a professora de inglês aqui da Casa de Acolhida e hoje nós vamos dar continuidade às nossas aulas de inglês. Então, vai aparecer aí para você no nosso primeiro slide o que nós vamos estudar hoje. Então, está aparecendo aí para vocês, places to work, lugares para trabalhar. Então, a pronúncia é places to work. Então, nós vamos ver aí os possíveis lugares que nós podemos trabalhar. Então, vamos aprender algumas frases e algumas palavras de lugares que nós podemos trabalhar. E depois nós vamos ver como nós falamos trabalho de meio período. Eu vou trazer uma breve conversa de trabalho meio período. Você sabe falar trabalho de meio período em inglês? Então, fique com a gente para você aprender a falar isso em inglês hoje. Então, nesse próximo slide, eu vou apresentar algumas palavras e frases para vocês de places to work, lugares para trabalhar. Nesse próximo slide, nós já vamos ver isso. Então, eu coloquei aí no título places, que são lugares, possíveis lugares, né, que nós podemos trabalhar. Então, o primeiro lugar, está escrito aí para vocês, é a restaurant, que nós podemos trabalhar em um restaurante. Então, nós falamos restaurante em português e em inglês só mudo um pouquinho a pronúncia, né? Se eu falo um restaurante, é a restaurant. É até um pouco, quando eu aprendi, eu achei um pouco engraçado a forma de se falar, né? Porque a pronúncia é um pouco engraçada, é a restaurant. Ou somente sem um artigo, né? É restaurant. Então, todas as palavras, eu já comentei nos vídeos anteriores, que as palavras em inglês com R, é difícil no início para o aluno estar falando, porque nós não temos esse som em português. Então, é importante que você pegue várias palavras em inglês com R e treine bastante. O que eu fazia no início, que eu comecei a estudar inglês, eu peguei música e palavras e ficava em casa mesmo falando em voz alta ou cantando para que minha pronúncia se aperfeiçoasse. Então, é importante que você faça isso, até você adquirir uma pronúncia boa nessas palavras. Vocês estão vendo aqui que restaurant, a pronúncia é um pouquinho difícil de falar. Vocês podem observar que a língua ela vai para um pouco perto da garganta quando fala o R. Então, você tem que ver essa diferença. Para que as outras pessoas, quando você estiver falando algumas palavras com R em inglês, para que elas possam entender o que você está falando. Isso é muito importante, porque não adianta você falar em outra língua e as pessoas não entenderem o que você está falando, tá bom? Então, essa é uma dica que eu deixo para vocês. Então, a pronúncia é restaurant. E a frase que eu coloquei aqui para vocês é I am going to a restaurant. I am going to a restaurant. Eu vou a um restaurante. Então, esse é o primeiro lugar que você poderia trabalhar, né? A place to work, em um restaurante. Você poderia trabalhar em um restaurante. E o próximo lugar? An office. Eu poderia trabalhar an office, que é em um escritório, né? Em um escritório. An office, um escritório. Notem que eu estou colocando um artigo aqui, que é an office. O artigo é umas, né? É um artigo. Então, é an office, um escritório. E a frase é I work in an office. I work in an office. Eu trabalho em um escritório. I work in an office. I work in an office. Daí o outro lugar, em uma loja. Eu poderia trabalhar em uma loja, que é
a store, a store. Ou store, né? Eu poderia trabalhar numa loja, a store. E a frase aqui que eu coloquei, I work at JCPenney Store. I work at JCPenney Store. Eu trabalho na loja JCPenney. JCPenney é o nome da loja. I work at JCPenney Store. Daí eu poderia trabalhar a supermarket, um supermercado. Aqui é um supermercado, a supermarket. Daí a frase que eu coloquei é The supermarket where I work is open now. The supermarket where I work is open now. Que significa o supermercado onde eu trabalho está aberto agora. Então a pronúncia da frase é The supermarket where I work is open now. Então esses são os possíveis lugares que você pode estar trabalhando. Então, é a restaurant, an office, a store, a supermarket. Daí, vamos para o nosso próximo slide, que eu tinha falado para vocês, que nós íamos falar do trabalho de meio período. Como que eu falo que eu trabalho meio período em inglês? Eu acho que eu não passei isso para vocês ainda. Então, se eu trabalho meio período, eu trabalho work part-time, trabalho meio período. Então, eu falo em inglês work part-time, como está aparecendo aí no título para vocês, nesse terceiro slide. Então, o título desse terceiro slide é work part-time, que significa trabalho meio período. Então, aqui tem uma pequena conversa, um pequeno diálogo de trabalho de meio período. Daí tem aí o pequeno diálogo em inglês e tem a tradução embaixo. Então, vamos ver qual é o diálogo e vamos ver a tradução. O diálogo começa com uma pergunta. Do you work? Nós já aprendemos, né, pessoal? Quando tem o do na frase, é uma pergunta no presente, né? Então, a gente está recapitulando aqui o que a gente já aprendeu. Então, é importante que a gente relembre, né? Que eu traga algumas coisas que a gente já aprendeu, para ver como que está a sua caminhada, o seu conhecimento, tá bom? Então, aqui, do you work? O que significa? Aí embaixo vocês podem ver na tradução em português aí. Significa, você trabalha? Daí, olhando ali na segunda frase, em inglês, I work part-time in an office from 8:30 to 2. Vamos falar de novo. I work part-time in an office from 8:30 to 2. Que significa, eu trabalho meio período em um escritório das 8:30 às 2. Daí a pessoa pergunta, do you like it? Do you like it? Que significa, né? Você gosta? Daí a outra pessoa vai responder, yes, I do. I like it a lot. Que significa, sim, eu gosto muito. Então, essa é uma pequena conversa que a pessoa está falando, né, do trabalho dela, que ela trabalha meio período, que part-time, está falando o horário, então a gente usa from, que é a origem, que é o primeiro horário, 8:30, né, 8:30, to, que é até as 2, trabalha meio período. Daí a outra pessoa está perguntando se ela gosta do trabalho e a maneira que ela está respondendo, né? Respondendo uma forma abreviada. Yes, I do. Perguntou com do, que a gente já viu. A pergunta é com do. Responde com do aqui no final. Do you like it? Yes, I do. Perguntou com do you like it? Responde, yes, I do. I like it a lot. Eu gosto muito.
Então, vocês viram que nós englobamos várias coisas que a gente já trouxe, que você que já está acompanhando a gente aqui nas aulas, já viu que cada vez mais nós estamos englobando o que a gente já aprendeu. Então, agora você já sabe como que eu falo trabalho meio período em inglês, que é work part-time. E também sabe falar do período que você começa até quando você termina, né? O horário, que é from, aqui no caso, 8:30 to 2, né? O período é 8:30 às 2. Então, aqui você aprendeu várias coisas. Então, espero que você tenha gostado dessa aula de hoje. Se você gostou, deixe um like, compartilha e se inscreva no canal também. Eu te espero no próximo vídeo.